Excelente. Doutora, e pra gente quebrar totalmente esses tabus aí, essa quebra de preconceito para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, como funciona o exame hoje de colonoscopia? O paciente não sente nada, né, doutora? Ele é sedado, não tem por que ter medo, correto? Isso. Hoje o exame de colonoscopia, ele é um pouquinho diferente do passado. No passado a gente não tinha sedação. Então muitas pessoas antigas, elas ainda falam, nossa, senti o exame inteiro, é um exame terrível. E aí eu vou tentando quebrar isso. Como que ele é realizado? Na véspera do exame é feito um preparo, onde vai ser feita uma limpeza do intestino. Porque se tiver fezes ali presente no intestino, a gente não consegue ver essas lesões para serem removidas. Ele tem essa diarreia nos dias anteriores. No dia do exame, o paciente ele é sedado. Quando acaba o exame, tem alguns pacientes que falam assim, nossa, doutora, quando terminou o exame, nem percebi que tinha sido feito. Então, a situação mais ruim é o preparo. E muitas vezes o paciente vai falar que vai ficar com vergonha do exame, porque é um exame feito via retal. Não fica com vergonha porque você vai estar dormindo, vai estar sedado. Então, é um exame que tem um risco baixo para o paciente e ele não tem nenhum tipo de situação onde vai deixar ele constrangido. E ainda vai diagnosticar e prevenir contra muitas doenças aí. Então, quer dizer, você pode tratar e fazer de forma preventiva para tratar doenças como essa, como você disse mesmo, gerar incapacidade do paciente. Quais são, doutora? Para que as pessoas se conscientizem ainda mais, vamos falar agora do sintoma dessas duas doenças que geram a incapacidade do paciente. Então, assim, o sintoma do paciente com doença inflamatória intestinal, que são essas duas autoimunes, e a síndrome do intestino irritável, o paciente ele vai ter dores abdominais intensas. Essas dores, elas ficam mais assim vou falar o termo simples para o paciente entender, o pé da barriga, que é o andar inferior do abdômen. Quando ela está evoluída, essa dor vai em todo o abdômen, pode ser dores insuportáveis. Essa dor, ela pode estar relacionada com as fases quando o paciente vai evacuar. Além das dores, o paciente tem uma alteração do hábito intestinal. Então, o paciente com a doença inflamatória intestinal, ele vai ter mais quadros diarreicos. O paciente com síndrome do intestino irritável, ele pode sim ter diarreia, mas ele vai ter mais quadros de constipação. E você pode ter alternância. Pode ficar, constipação que eu digo é ficar vários dias sem evacuar. Tem pacientes que ficam 5, 15 dias sem evacuar. E os pacientes com diarreia, aqueles que têm mais de 10 episódios de diarreia por dia. Essa diarreia, quando ela acontece, ela pode ter sangue e muitas vezes o paciente está achando que está com câncer e é uma inflamação do intestino. E ela pode ter muco. O que é o muco? É o catarro no sangue. Então, isso é uma alteração de inflamação do intestino. Além disso, ele pode ter náuseas, vômitos, a barriga fica super distendida. Tem algumas pacientes que falam, doutora, parece que minha barriga está de grávida, de tanta distensão abdominal que tem. Esses são os principais sintomas da doença e por isso que incapacita, porque está num lugar, não consegue. A primeira garfada que dá, começa a ter desconforto. E aí muitas vezes fala, doutora, eu não como nada porque eu passo mal. Mas não é questão de nada. Existem os alimentos que são relacionados, que pioram a doença. Quais seriam basicamente esses alimentos? E são coisas que são saudáveis. Óbvio que não são saudáveis, a gente já sabe que faz mal, que é pizza, lanche. Mas, o brócolis, couve-flor, pimentão, beterraba, a farinha branca, o trigo, até o alho e a cebola pode gerar um quadro de crise da síndrome do intestino irritável e da doença inflamatória intestinal, que são alimentos que são agressivos para o intestino. Então, o paciente ele não precisa tirar tudo, ele precisa tirar essas situações que pode levar à crise da doença. E muitas vezes eles me perguntam, mas vai ser para o resto da vida essa situação? É a que eu mais ouço e, inclusive, os pacientes até choram no consultório. Né? De parar de comer, tirar as coisas que a gente gosta. Parte da vida são os sabores que a vida nos proporciona, né, doutora? Não, e aí o medo é muita coisa, né? O ano passado, inclusive, foi a doutora Ellen foi a responsável pela minha retirada de vesícula. E a pergunta foi justamente essa: o que eu preciso tirar, né? Porque realmente incomoda a gente mexer hoje na alimentação, né, doutora? Não, e a alimentação é tudo. Quando a gente fala, tem muitos pacientes que falam, eu nem vou no consultório dela que eu sei que ela tira tudo. Mas a questão nem é muito tirar, a questão é você, eu tiro nesse início, como foi com você, e depois a gente vai reintroduzindo. E o que acontece é que muitas vezes aquele alimento que alguns você reintroduz e fica ótimo, e tem alguns que você não vai conseguir mais reintroduzir. O grande vilão das pessoas é a bebida alcoólica, que o pessoal gosta. Então eles falam, o que eu posso beber para o paciente que tem síndrome do intestino irritável? Não precisa tirar o álcool, você pode tirar o glúten da cerveja. Ou seja, tira a cerveja, você pode se manter talvez ali dentro dos destilados, ou até em cerveja sem glúten hoje. Cerveja sem glúten. Hoje a gente tem várias cervejas sem glúten. É assim, que as pessoas que tomam cerveja me falam que o gosto não é tão diferente. E tudo na vida é uma questão de adaptação. Você não vai ficar sem o álcool, você vai ficar sem o glúten. E aí você vai se adaptando e com isso você vai melhorando. E um fator interessante é que a gente estava falando sobre câncer de intestino. E por que aumentou tanto
aumenta a incidência do câncer de intestino no mundo, tá? Por causa dos alimentos. Você acredita que se você comer carne vermelha, mais de 500 gramas de carne vermelha na semana, você aumenta cerca de quase 30% a chance de câncer de intestino? E se você comer um embutido, que muitas vezes eu brincava assim, eu como peito de peru, sou saudável, tava arrasando. Não, peito de peru, se você presunto, ele aumenta 18%. Então, se você unir os dois, você tem mais de 50% de desenvolver o câncer do que a gente come todos os dias. Então, olha como que os alimentos são importantes, não só para doença inflamatória intestinal, mas inclusive para a questão do câncer, entendeu? Entendi.